Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Gente, nossa devocional de hoje é no Salmo de número 129. Tema de hoje, como lidar com a perseguição. Convido você a ler comigo o versículo de número 5 e 6 que diz: Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Como lidar com aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas que falam mal de nós? Como lidar com o povo que nos odeia? Irmãos, o significado deste salmo fala da libertação de Israel. É um salmo de ação de graças que celebra a libertação de Israel de seus inimigos. O salmista louva a Deus por ter realizado essa libertação e pede que ele continue a proteger a nação. A divisão do salmo é fácil, é um salmo pequeno. Em primeiro lugar, o salmista dá uma descrição dos abusos que o povo de Deus sofreu através de sua história e da angústia que esses sofrimentos causaram. Nós vemos isso nos versos de 1 ao 3. Depois, ele expressa a sua certeza de que Deus haverá de preservar o seu povo como sempre preservou. Versículo 4, ele diz isso. E em seguida, ele faz uma oração imprecatória contra os inimigos do povo de Deus, que foram culpados de causar todo esse sofrimento, dos versos 5 ao 8. O Salmo, nos primeiros versículos, começa chamando os peregrinos israelitas para se unirem em comunidade e reconhecerem que Deus permitiu a sobrevivência de Israel, apesar das perseguições sofridas em sua história. O povo de Deus foi um povo sofredor, que desde o início da história sempre sofreu nas mãos dos inimigos. Na primeira parte deste salmo, o escritor faz uma homenagem à libertação passada de Israel. Ele usa uma figura de linguagem agrícola para retratar a dor e a opressão que a nação de Israel sofreu. Esse sofrimento do povo de Deus, da nação de Israel, foi brutal. Observe que ele diz no verso 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Queridos, aqui o salmista está usando uma figura de linguagem conhecida da nação de Israel, que era a linguagem do agricultor, que vai para o campo com uma junta de bois e amarrando as cordas aos bois está o arado, que era uma peça a qual o agricultor segurava e que tinha um aguilhão que entrava na terra, uma espécie de faca. Ele fustigava os bois que puxavam o arado e ele enfiava o aguilhão na terra. Os bois assim então iam puxando e o aguilhão ia abrindo os sulcos na terra, aonde depois a semente seria lançada. Ele diz aqui, fazendo uma comparação, que os sofrimentos do povo de Deus foram tão intensos, tão dolorosos, que era como se alguém estivesse lavrando em suas costas, passando o arado, com aquele aguilhão penetrando e rasgando tudo, e deixando a ferida aberta. O salmista então pede a Deus por libertação. É o que ele vai fazer na segunda parte. Ele continua encorajando os peregrinos a orarem ao Senhor pela libertação futura de Israel. Ele menciona também Sião, que era a cidade santa, a cidade de Jerusalém, cujo lugar era o destino dos peregrinos, o lugar onde habita o próprio Deus. Além disso, aqueles que se opõem a Sião estão se opondo a Deus. Essa é a imagem que o salmista deixa. O salmista também pede que os inimigos de Israel não sejam abençoados. Você pode se perguntar, pastor, orar pedindo para que os inimigos não sejam abençoados? Pois bem, são as chamadas conhecidas orações imprecatórias. Todas essas orações, na verdade, são manifestações do desejo de que Deus seja glorificado e que a justiça dele seja feita aqui na terra. Elas são movidas por indignação do crente que ama a Deus e vê que o seu povo está sofrendo. Ele quer que Deus faça justiça contra os seus adversários e que a verdade de Deus seja estabelecida. Lembrando aqui, meus irmãos, que o Senhor é amor, mas também é justo e verdadeiro. E nada mais justo do que pedir a Deus que nossos inimigos colham aquilo que eles plantarem. O que eles fazem aqui também é entregar os inimigos nas mãos do Senhor. Eles não vão pegar a espada e dizer que elas mesmas vão fazer justiça. Pelo contrário, o salmista entrega os seus inimigos a Deus, dizendo: Deus, faça justiça. Não sou eu que vou fazer com as minhas mãos, mas é o Senhor
faça justiça no meio do teu povo que sofre. Com essas orações imprecatórias, o salmista também tem como objetivo final dessas orações sempre a glória de Deus. Nasce do desejo de ver Deus vindicado. Ele ora pela destruição dos inimigos de Deus, caso eles não se arrependam. Meus irmãos, nosso dever, primeiramente como cristãos, também é orar pela conversão e arrependimento dos ímpios, dos inimigos de Deus. Contudo, se eles não querem se arrepender e mudar, nós podemos orar conforme os salmos nos mostram, para que Deus faça a sua justiça e que exerça a sua ira santa contra os seus inimigos. Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos, sim, e orar pelo que vos persegue também. Porém, devemos entender que a nossa oração pelos nossos inimigos é que eles se arrependam, caso não, eles mesmos vão colher do próprio fruto. Este salmo nos ensina que devemos ser gratos, irmãos, a Deus pela libertação, mas também devemos orar pela proteção futura de Deus. Uma vez que os inimigos em que Israel enfrentou, nós também continuamos enfrentando, assim como oprimiam e perseguiram o povo de Deus, farão o mesmo conosco. O que podemos concluir, meus irmãos, é que assim como a vida do salmista foi uma vida também de angústia, como ele diz no versículo 1 e 2, a vida do crente não é diferente. Ela é repleta de desafios, de opositores que ameaçam nossa segurança e bem-estar todos os dias. O Salmo 129 nos encoraja pelo fato do povo de Deus no passado ter sido liberto. E isso nos estimula a confiar em Deus de uma forma contínua, pois sabemos que é Ele que nos protege e quem nos guia. Este salmo é um lembrete de que nunca estaremos sozinhos, mesmo que as coisas estejam difíceis. Nas nossas batalhas do dia a dia, Deus está conosco, pois Ele está sempre ao nosso lado, disposto a nos proteger e a nos fortalecer. Portanto, quando você enfrentar tempos difíceis, lembre-se de que você tem um Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Podemos encontrar nele conforto e coragem na mensagem deste salmo. Deus é o nosso protetor e defensor, e podemos confiar nele para nos guiar em segurança, mesmo nos desafios da vida. Pois disse Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês serão odiados, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por este salmo, pela tua palavra. Ó Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque podemos confiar em Ti mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias de perseguição, de lutas. O Senhor está conosco no meio da batalha. Obrigado porque este salmo nos ensina a orar pelos nossos inimigos, de forma que eles venham a se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, eles pagarão, porque Tu és um Deus justo que julga segundo a reta justiça. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio à angústia podemos confiar e se deleitar no Senhor. Continua, Senhor, fortalecendo a nossa vida, a nossa caminhada. Seja com esta pessoa que está ouvindo esta palavra hoje e para todos sempre. Que o Senhor continue fortalecendo, guiando e ajudando cada uma delas a tomarem as decisões segundo o Teu coração e a terem sabedoria em tudo o que forem fazer. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Curta este vídeo, comente aqui, compartilhe com sua família esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, meus queridos, se Deus quiser.